Muito boa noite, queridos internautas. Essa é a nossa primeira live do livro Marxismo Selvagem, né, do professor Eguinaldo Hélio de Souza. Hoje é dia 7 de junho de 2021. É uma alegria muito grande nós podemos apresentar essa live no nosso canal, o canal do Movimento Conservador Campinas. E esta é a segunda live que nós estamos gravando, né? O livro do professor Eguinaldo, né, o Marxismo Selvagem, chegou às nossas mãos, né, já faz algum tempo, e nós realmente ficamos encantados, né, com a didática do livro. Ele é bem fácil para qualquer pessoa, né? E o assunto dele é muito próprio. No final dessa live, nós vamos colocar a apresentação dele. Ele deixou um recado e ele vai dizer qual foi a motivação dele em escrever esse livro. Então, no final, aguardem, né? No final desta live, nós vamos falar sobre... aliás, o professor mesmo vai dizer qual foi a motivação dele para escrever esse livro, ok? Muito bem, nós vamos começar o primeiro capítulo, vamos começar pela introdução. E na introdução do livro, ele explica o que é marxismo cultural. Eu vou ler só um pedacinho para nós começarmos a debater. Ele diz o seguinte: esta série de artigos tem por finalidade revelar um pouco sobre o marxismo cultural e suas raízes. O termo vem sendo cada vez mais usado para definir um marxismo diferente daquele que tomou a Rússia e a China verdadeiros infernos na Terra. E embora ele seja aparentemente mais brando em sua fase de implantação, não é por isso inofensivo. Ao contrário, devido à sua natureza mais abrangente, se tornará ainda mais totalitário quando chegar à sua fase final. Antonio Gramsci, líder do Partido Comunista Italiano e a Escola de Frankfurt, um grupo de pensadores sociais, e também George Lukács, o intelectual húngaro, são os nomes principais relacionados ao marxismo cultural. Há, porém, muitos outros. Então, aqui nós podemos até colocar, eu deixaria para a Dani, para o Eurico, para o Guilherme, talvez você, Guilherme, acho que seria melhor começar por você. Como é que o professor Eguinaldo coloca a visão de Karl Marx com relação à sociedade? Como é que Karl Marx dividiu a sociedade, segundo o professor Eguinaldo Hélio? Vamos lá, Guilherme. Boa noite a todos. Nós, então, iniciaremos esse livro Marxismo Selvagem, e é um livro, como a Claire destacou bem, bastante didático e acessível a todos. Eu recomendo bastante. Então, a introdução, ele se dá especificamente sobre o marxismo cultural. E no marxismo cultural, ele mostra o ponto de vista de Marx, onde Marx separava em dois segmentos o Estado, a sociedade, como estrutura e superestrutura. A estrutura seria o que a gente conhece como palpável, né? Que são as indústrias, a economia, e já a superestrutura seria a moral, a ética, a educação, a religião. Então, é mais o que não é visível, né? O que a gente permeia a nossa sociedade, mas nós não conseguimos ver concretamente.
E por lá ele destacava, Marx, que a mudança social viria através da estrutura e não da superestrutura. Mas quando surgiu, então, Antônio Gramsci, principalmente ele, que escreveu os cadernos do cárcere quando foi preso, ele, o líder do Partido Comunista Italiano, ele disse que a mudança não viria através da força, através da guerra, através da bala, mas viria através da mudança cultural e permeando os diversos segmentos da sociedade. As escolas, a mídia, o cinema, e através desses segmentos, então, ele iria moldando o costume, a ética, o que as pessoas consideram como certo e errado, e através dessa mudança, então, o Ocidente passaria a estar mais suscetível às ditaduras socialistas, sem que você precisasse atirar uma única bala. Então, essa seria uma revolução silenciosa e bastante imperceptível, porque quando a população passaria a perceber a mudança, ela já estaria num estado bastante avançado, como a gente se encontra hoje, por exemplo, né? E aí me vem, para finalizar minha fala inicial, aquela analogia com o sapo na panela. O sapo ele fica dentro de uma água fervente e conforme vai fervendo, ele vai se acomodando, vai se relaxando, e quando ele percebe que de fato ele está dentro de uma panela e que a água está borbulhando, ele tenta pular, mas já não tem mais energia. Então é um pouquinho desse marxismo cultural, essa mudança imperceptível e silenciosa, mas que faz um estrago tão grande quanto uma guerra. E, então, Guilherme, a gente vê que o professor Eginaldo, né, na sua introdução, ele faz uma colocação realmente muito boa, quando ele mostra o que os pensadores pretendiam. Então, eles pretendiam mesmo a destruição da cultura judaico-cristã, né? Principalmente a religião, né? Eles queriam a destruição da civilização ocidental, instalando a cultura, né, não burguesa. Essa era o objetivo do socialismo. Mas, e eles se infiltraram realmente, como você bem colocou, Guilherme, eles se infiltraram na sociedade civil, então nas escolas, nas comunidades, nas igrejas, entretenimento, né, órgãos de políticas públicas, ONGs. Então, tudo que foi possível, eles como realmente um polvo, né, que tem seus tentáculos, eles foram se instalando. E agora eu gostaria de ouvir o Eurico, que é pastor, quando o professor Eginaldo, ainda aqui na introdução, ele afirma que a igreja tem dormido, né? Então, você que é pastor, Eurico, como você vê esse finalzinho, né, que é o final da introdução, quando o professor Eginaldo ele chama a atenção da igreja como um todo, né? Que realmente permite que toda essa estrutura que foi muito bem preparada por décadas e décadas pelo socialismo e pelo comunismo penetrasse na sociedade, e a igreja não se importou, não é? Então, eu gostaria que, rapidamente, Eurico, você falasse essa parte aqui da igreja dormindo, né? E até agora, como bem o Guilherme colocou, né? Como o sapo na panela, né? Uhum. Bom, a princípio, como eles querem destruir, né, a religião, querem destruir Deus, né? Até tem aquela questão de tem um filme
cristão que se intitula Deus não está morto, né? Tem o 1 e o 2. E aí existe o primeiro, aparece um professor, né? Inclusive justamente retratando essa questão, né? Filosófica, marxista dessa revolução em que Deus sai de cena e o Estado vai acabar se tornando Deus, né? E dentro da igreja, como a gente está vendo hoje as pessoas se politizarem mais, somente a juventude, só que sem entender muita coisa ainda da política, dentro da igreja tem muitas pessoas que estão sendo doutrinadas nas faculdades, trazendo para dentro da igreja o marxismo, né? Trazendo essa ideia ateia, essa ideia comunista, filosófica e justamente na parte doutrinária. E elas estão, muitas vezes sem saber, sendo marionetes, né? Podemos dizer, esse aparelhamento, né? do ensino, trazendo para dentro da igreja uma filosofia anti-Deus, né? Que acaba tirando a fé dentro das escrituras sagradas. E é bem isso, principalmente a juventude, né? Que está sendo doutrinada e que está enchendo as nossas igrejas, que está justamente desafiando a nossa cultura judaico-cristã, trazendo para dentro do seio da igreja essa, podemos dizer, essa anarquia, né? Vou terminar aqui minha fala, vai ser muito rápida, dizendo de uma filha de um pastor nosso aqui agora, que nós vimos esses dias. Ela chegando e amando a filosofia marxista, né? E ela chegou para o Alexandre mesmo, para o nosso líder do movimento conservador aqui de Campinas, e ela falou assim: olha, que maravilha, eu estou maravilhada com a doutrina, né? Eu não lembro bem agora qual foi o filósofo que ela pegou, né? E aí justamente o Alexandre falou para ela: não, mas o problema todo é que esse camarada tinha problemas emocionais e no final da vida dele ele abandonou toda essa crença que ele pregou sobre a não existência de Deus, né? Esse ateísmo todo. E ela não sabia, e o cara tinha vários distúrbios, vários problemas familiares, e no final de tudo ele acabou descartando toda aquela ideia que a escola muitas vezes está trazendo, que é uma coisa que já foi refutada, uma coisa que já está totalmente, como é que fala? Ultrapassada, né? Assim como também a gente percebe dentro da própria filosofia do humanismo, né, dentro das coisas naturais que foi pregado por Charles Darwin, em que nas escolas já não tem mais, entendeu? Não tem mais validade, já foram descartadas já e as pessoas continuam ensinando. É o que está acontecendo. O professor Aguinaldo tem toda a razão. Dentro da igreja não há uma preocupação de ensinar para as pessoas, não sobre partido político, mas sobre a área política dentro de uma cosmovisão verdadeira, e não essa fábula, esse enfeite todo aí. Então, na sua opinião, né, Eurico, os pastores estão ignorando o perigo enorme que está realmente ocorrendo dentro das igrejas, e eles não se dão conta do que realmente está acontecendo, mesmo com a nossa política. Por quê? Porque dentro das igrejas não se fala sobre política, né? Isso mesmo. Esse é o grande problema de todas as igrejas, até mais igrejas evangélicas têm essa postura do que igrejas católicas, né? Com Igrejas certeza. católicas falam muito mais de política, seja aquelas que são voltadas para a esquerda, sejam aqueles padres que são realmente de direita, mas eles falam de política muito mais do que as igrejas evangélicas. Isso. Muito bem, vamos entrar então no primeiro capítulo, e agora eu vou chamar a Dani, né, para nos ajudar. E o primeiro capítulo, o tema dele chama-se Realidade Constatada.
E aqui o professor Eguinaldo ele faz uma introdução, né, dizendo que quem tem mais de 40 anos de idade sabe que o mundo não se tornou apenas mais avançado tecnologicamente, ele tem mudado seus conceitos de um modo assustador. O avanço digital, de certo modo, era previsível. A decadência moral e espiritual, porém, atingiu níveis inimagináveis. E essa podre realidade em nosso solo não surgiu sozinha. Ele coloca assim: foi plantada de modo sorrateiro e sistemático. Não podemos mais ignorar nossa situação, nem fechar os olhos para quem está fazendo as mudanças. E aí ele coloca um subtítulo como Mundo, Estranho Mundo. E Dani, eu agora passo a palavra a você, para você fazer a sua... como que você fez a sua leitura, né, dessa parte aqui. E se você puder contextualizar, também ficaria legal, tá bom? Vamos lá. Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Daniele, como a Claire já me apresentou. Então, a gente vai falar um pouquinho do mundo estranho, mundo. Bom, nas décadas passadas, né, que não são tão passadas assim, a gente via que a moral, a ética e os bons costumes regravam e dirigiam a sociedade. A palavra empenhada naquela época tinha mais valor do que barras de ouro. Uma palavra dada não se voltava atrás. Tanto que muitas transações, tanto comerciais quanto de casamentos, eram feitas através das palavras das... E as famílias que tinham nomes, que tinham peso, elas não voltavam atrás nas atitudes que elas faziam. Então, isso, na época, era algo assim, como que eu poderia dizer, inalienável, ou seja, que não tem preço. Até que se costumava dizer, né, que o fio do bigode era quando era dado, não se voltava atrás, não era? Né? Não se voltava atrás. Só que o que acontece? Com o passar dos anos, né, infelizmente o marxismo ele foi sendo entranhado na nossa sociedade com outros aspectos, porque se realmente eles entrassem falando o que eles queriam, a sociedade não aceitaria, porque nós somos uma sociedade judaico-cristã, e a sociedade judaico-cristã é um perigo e um grande inimigo para o comunismo. Então, o que acontece? Eles tramaram entre eles, nos escombros, nos porões, né, da sociedade, como derrubar isso. E eles pensaram, bom, a gente não pode chegar metendo o pé na porta, também não pode chegar tirando, também não pode chegar com os nossos blindados. Então, o que nós vamos fazer? Sorrateiramente, eles entraram nas universidades, nas escolas, na igreja e nas famílias. Mas como? Impossível. Não é impossível. Veja o que você tem visto hoje na televisão. Será que se fosse na década de 50, 40, 30, seus pais, seus avós, seus tataravós iriam permitir? Será? E os livros que você tem lido? Será que se fosse naquela década, os seus professores iriam aconselhá-los a lê-los? Mesmo que seja para você adquirir conhecimento, uma escrita melhor, uma fala melhor? E o que dizer das roupas, então? Será que naquela época você não seria facilmente confundido ou confundida com alguém que você não gostaria de ser? Não estou aqui criticando, que você não pode. Nós sabemos muito bem do meu corpo, minhas regras. Mas será que isso realmente é meu corpo, minhas regras? Será que ele transmite quem eu realmente sou? Ou aquilo que eu quero aparentar? Ou aquilo que me ensinaram a aparentar? Então, o que acontece? As escolas hoje estão totalmente pervertidas. Elas não estão preocupadas em criar cidadãos pensantes, cidadãos corretos, que saibam interpretar um texto,
que saibam a tabela periódica. Eu nem vou falar da regra de 3, né, que o nosso presidente fala muito, mas da tabela periódica, dos verbos, né, da sequência dos verbos, do idioma, da geografia, né, como a gente viu recentemente, um senador da República confundir aí os países vizinhos, né? Então, isso foi muito, muito ruim. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo hoje, aonde o errado está se tornando certo, o certo está se tornando errado, e você tem vergonha de ainda defender o que é certo. Eu não estou aqui para criticar que a pessoa quer ser o que ela quer viver. As pessoas são livres. E não é a Constituição que fez livre, não é a Lei Áurea assinada em 1888 que fez livre. Deus fez livre quando nós nascemos, quando nós fomos projetados na barriga da nossa mamãe. Daquele momento, quando houve a concepção, nós já somos livres. Nós apenas exercemos. Então, a gente tem que tomar cuidado de achar que uma Constituição, que uma lei e qualquer coisa nos faz livre. Nós já somos. Não porque alguém o fez, mas porque Deus já instituiu isso antes do nosso nascimento. Então, o que acontece? Isso é um perigo para o socialismo, para qualquer tipo de movimento, gente. Não é só o socialismo, não é só o comunismo. Existem várias outras, por exemplo, nazismo, islamismo, esses movimentos guerrilheiros, terroristas. O judaico-cristão é um perigo, por quê? Quando surgiu o advento de Cristo, falando assim, e nascerá entre vós um Salvador que regerá e transformará todo mundo. A partir daquele momento, as crianças, a civilização e as pessoas começaram a ter outros valores e outros sentimentos. Antes do advento de Cristo, o que acontecia? Você pode ver isso na história romana. As crianças, elas não tinham valor nenhum. Quando elas nasciam, o pai decidia se esse bebê viveria ou se ele morreria. E muitas das vezes morria por qualquer coisa, principalmente as crianças que eram defeituosas, né? As crianças que tinham alguma deficiência, elas eram mortas. Elas eram jogadas de barranco, jogadas nos rios. Com o advento do cristianismo, nós tivemos uma dimensão algo diferente, porque ninguém sabia se aquele bebê seria o Salvador ou não. Então, o cristianismo salvou décadas de história de humanidade. E através disso, começou-se a ter o respeito, começou-se a progredir, começou-se as famílias terem, como que eu diria, elas terem moral e ética. E o que é certo era certo, o que era errado, e ponto. Você tinha o direito, sim, de agir do jeito que você quisesse, mas sabendo que arcar com as consequências, quer sejam boas, quer sejam ruins. Agora, hoje em dia, eu sou obrigada a arcar com a consequência de todo mundo, mesmo eu não querendo. Por exemplo, quando fizeram no Nordeste a mudança da cor da faixa de pedestre, né, que colocaram as cores em homenagem a um certo grupo que nós conhecemos muito bem. Isso é errado, porque o CONTRAN, que rege as leis de trânsito, diz que a faixa de pedestre ela é branca. E ela é branca, ela ainda tem um diâmetro que eu não me recordo agora, né, das faixas, tem que ter uma metragem certinha, porque aquilo sinaliza que é uma passagem segura para o pedestre. Agora, se você pega e muda uma cor, independente de para quem seja, você está mudando uma regra. Então, você está dizendo que aquilo que era correto, que já tinha sido concordado e assinado por todos os órgãos competentes, porque lembre-se, tudo que é feito passa também pelo Senado, passa também por sanção presidencial. Tudo que já tinha sido feito corretamente, que tinha sido introduzido de modo que esse símbolo significa isso, foi mudado para homenagear umas minorias. Eu não estou aqui dizendo que essas pessoas não são seres humanos, que elas não merecem. Sim, elas merecem, elas já têm o que a Constituição já diz: direito de ir e vir, direito de estudar, direito de emprego, direito de falar o que pensa, independente de, e se ultrapassar vai arcar com as consequências. Então, você não pode mudar uma regra por causa de uma minoria. Você tem que seguir o que é certo, o que é correto. E se você discorda disso, como dizem, torna-se político, cria uma lei, consiga votos e sancione. Ponto. Agora você não pode chegar e fazer como o comunismo faz.
entrar sorrateiramente, transformar uma sociedade, escarnecer e cuspir na cara dos cristãos, inclusive a de Deus e de toda a sociedade que, mesmo que não seja cristão, mas possui ética e moral, para defender aquilo que você acha, que você pensa que é correto. E esse livro, O Selvagem, nos expõe muito bem, através da cultura, que está entranhada, e infelizmente, da educação, porque cultura você ainda escolhe, né? Se você quer ver o filme, se você quer ir no teatro, se você quer ler aquele livro. Agora, a educação, você coloca seu filho lá na mais tenra idade, acha que ele está aprendendo algo e quando ele sai de lá, que decepção. Não sabe ler e escrever, é o mundo. Então, Dani, é bastante interessante a forma como o professor Aguinaldo ele coloca no finalzinho, né, desse artigo, ele coloca alguns exemplos de sociedades que faziam coisas assim absurdas e que foram mudadas porque um cristão chegou, né, e mostrou a essa sociedade que aquela prática era cruel demais. A gente vê, por exemplo, quando o William Carey, né, chegou à Índia e ele conseguiu transformar um costume que era cruel e desumano com relação às viúvas que eram queimadas sobre o túmulo dos maridos. Então, eu fico assim, na Índia, exato, eu fico pensando o que as feministas diriam nos dias de hoje. E foi um cristão que chegou e conseguiu modificar esse costume. No México também se faziam sacrifícios humanos, não é? Onde as vítimas têm os seus corações arrancados, ainda vivos. Os incas e os maias, eles faziam muito esse tipo de ritual. Se você for nos templos dele, você vai ver lá alguns desenhos dizendo isso. E eu vou mais longe, ele tá infanticídio, como eu disse, com o advento do nascimento de Cristo, muitas crianças foram salvas da morte e algumas delas transformaram o mundo, como a gente vê o caso de Anne Sullivan, né? Que através da deficiência dela nós conseguimos falar com eles e tal. Então imagina Anne Sullivan nascendo nessa época sem o advento da vinda de Cristo, ela teria sido sacrificada, morta, porque constataria que ela matou. E criança deficiente naquela época não servia para nada, né? Então eles eram. Então olha só, o cristianismo, o judaico-cristão é um inimigo mortal para qualquer tipo de movimento, seja o contrário, porque ele traz esperança, ele transforma vidas, ele faz com que o mundo gira em 360 graus. Aquilo que você achava que era certo, você vê por outro prisma e vê que aquilo que você estava praticando era errado. E o mais importante, você deixa de fazer. Você muda de vida. Não é o que o socialismo e o comunismo faz. Ele te faz se tornar pior do que você já era. Aquilo que estava aflorado dentro de você sai para fora como um monstro terrível. E aí você faz como muitos fizeram, né? Como Mao Tse Tung, Lenin, Hitler, Mussolini fizeram. Devastaram o país, o estado e a cidade ao qual eles tinham poder e domínio. Então, Dani, o professor ainda coloca, né, no finalzinho desse subtítulo, né, Mundo, Estranho Mundo, que a maioria hoje deve calar-se porque é cristã. E então a opinião do cristão não vale, né? Só vale a opinião do ateu, do agnóstico. Quer dizer, o cristão ele não pode colocar os seus valores porque é agressivo. Eles costumam até dizer que nós somos violentos, né? E no final ainda ele coloca assim, eu vou até ler para ficar bem, bem gravado, sem dúvida alguma, as leis e os tempos, nós estamos na página 20, as leis e os tempos estão sendo mudados. A transmutação de todos os valores, como queria Nietzsche, está em andamento.
né? Uma nuvem escura se projeta no horizonte, muito mais escura do que aquele que um dia mergulhou a Alemanha em uma barbárie, da qual até hoje se lamenta. Não é de admirar que o filósofo louquinho veja prevalecer seu vaticínio infernal sobre um mundo que rejeita o amor e a luz de Deus. Não é difícil imaginar por que veio o dilúvio e levou a todos, né? E aqui ele coloca o livro de Lucas, que retrata o dilúvio no capítulo 7 e no versículo 27. Então, vamos entrar no outro tópico que fala: estamos em guerra, não é? Claire, só para completar a sua frase, o seu pensamento, eu gostaria de convidar a todos que seja a voz que clama no deserto. João Batista clamava no deserto sozinho. E ele preparou o caminho de Cristo e mudou toda uma sociedade. Então, quando Cristo chegou, já tinha muitos corações abertos e receptivos para a sua palavra. E ele clamou sozinho no deserto, mas não desistiu. Morreu por isso. Mas até hoje nós ouvimos a voz nós ouvimos o ecoar da sua voz no deserto. Então, eu convido a todos vocês que estão nos ouvindo e os que irão nos ouvir, que sejam essa voz que clama no deserto, porque você não está sozinho e nunca estará. E a sua voz ecoará pelo tempo dos tempos, né? Até que ao fim possa vir Cristo e mudar toda essa sociedade que hoje nós conhecemos. Obrigada, viu, Dani? Agora eu gostaria de passar a palavra ao Guilherme, e que ele comentasse esse subtópico: estamos em guerra. Como é que você vê essa parte que o professor Eginaldo coloca, né? Ele diz que ele começa assim: eis que um destruidor já avança contra ti, né? Como é que você viu esse subtítulo, Guilherme? Aqui ele coloca com todas as letras que a gente vive uma guerra, né? Ele escreveu isso recentemente, então se aplica aos tempos atuais, que existe uma guerra vigente contra as estruturas que suportam a sociedade, desde o cristianismo até a instituição da família, também passando pelo ensino e toda a estrutura que suporta a sociedade. E esses segmentos todos da sociedade civil está sendo permeada e deliberadamente usurpada e deformada do seu propósito inicial. Então, é disso que consiste a guerra que ele se refere. E aí... Eu gostaria só de citar uma frase do professor que ele coloca no final da página 20. O mal existe e muito mais do que uma abstração. Ele é concreto e não será vencido com o silêncio, com a omissão ou com a ignorância. Em uma guerra, a falta de reação já é uma rendição, não é? Uma fala do presidente que ele repete bastante é que a falta de atitude é tão ruim quanto uma atitude errada, mal tomada. Exato. Então, você não tomar atitude nenhuma é declarar que você perdeu a guerra, ou está perdendo a guerra. E aí esse é um erro muito comum do cristão, de achar que tudo é paz e amor, e que não deve se bater de frente com o que é errado. A gente pode pegar uma passagem bíblica, da Bíblia, que Jesus, então, vai até o templo, e quando ele vê todos aqueles mercenários e comerciantes dentro do templo, ele simplesmente usa da força para acabar com o comércio que, na visão dele, na visão do cristianismo, deturparia o propósito do templo, da casa de Deus. Então, ele usou de força para corrigir algo errado. Então, a gente, como cristão, nós, como cristãos, a gente não pode ser passivos diante de uma guerra em vigência. Uma vez detectado a ameaça, a gente tem que lutar continuamente para que essa guerra seja batalhada. Se nós vamos vencer ou não, já é outra coisa, mas identificar o inimigo
e batalharam contra ele. Então, eu acho que é disso que falta um pouco do cristianismo. E aí, pegando um exemplo real e recente, é a decisão do STF de fechar os templos religiosos de qualquer religião durante Então, Pandemia. pandemia. Eu falo pandemia no automático, já não consigo nem falar o termo correto. A pandemia, justificando um bem comum. Então, a gente sabe muito bem qual é a ideologia dos ministros que compõem o STF, e que são todos esquerdistas. 8 dos 11 foram, melhor dizendo, indicados pelo governo PT durante os 13 anos, e são todos coletivistas, ou seja, o coletivo está acima da liberdade individual de cada cidadão. Então, a liberdade religiosa foi suspensa, sendo que ela é expressamente garantida pela Constituição. E como a Dani muito bem disse na frase anterior, nós nascemos com diversos direitos inalienáveis. O Estado garante o direito, mas o direito ele já é nosso. O Estado ele passaria a garantir o que já é nosso, e não foi garantido. E só para completar, Guilherme, quando Cristo ele toma essa atitude, né, de retirar os vendilhões do templo, as pessoas falam, nossa, como Cristo... Não, porque muitas pessoas ficavam tímidas de chegar a certo tempo porque elas não tinham dinheiro. Muitas viúvas não tinham o recurso. Então, aquelas pessoas vendendo os pombinhos para o sacrifício, as ovelhinhas, incenso, constrangiam elas, porque elas pensavam assim, como que eu posso chegar até o templo, até a casa de Deus, se eu não consigo comprar nenhum incenso, que eu acredito que deveria ser a coisa mais barata naquela época. Então, Cristo, ele viu a necessidade do povo, ele viu o que ele deveria fazer, então ele pegou e expulsou aquelas pessoas que não tinham Deus no coração, que a única coisa delas era a vender, como o Deus deles era Mamon, né? Porque era o Deus do dinheiro, Deus que... Então, né? Dani, só fazendo uma pausa, né, nessa sua colocação, muito bem colocada, o que a gente via que persiste nos dias de hoje, em templos ditos, né, cristãos, um comércio desenfreado. As pessoas, mesmo que ela tivesse uma ovelhinha na casa dela, mesmo que ela tivesse uma pombinha, ela não poderia levar. Ela tinha que comprar deles. E outra coisa, o próprio dinheiro dela não servia para comprar, ela tinha que trocar com os cambistas. Então, a gente vê que esse tipo de comércio religioso, Cristo já combateu naquela época. Cristo já combatia esse tipo de comércio religioso. Para você ter uma ideia, Claire, quando Cristo tomou essa atitude, qual que é as palavras depois? E achegou-se grande multidão ao templo. As pessoas queriam isso, a Deus em liberdade, livre e espontânea liberdade, sem precisar de dinheiro, sem precisar de ofertas, sem precisar de oferendas. Aí a gente vai naquele versículo que Cristo diz, misericórdia quer e não sacrifícios. Ele quer isso, entregue de coração. Venha como estás, quem te transforma, quem vai transformar sou eu que vou tirar do seu coração o coração de pedra, eu vou colocar um coração de carne. E infelizmente a gente não vê isso hoje em dia, por quê? O comunismo entranhou de tal maneira dentro da igreja, as pessoas falam mentira, verdade, olha os costumes que se pratica na igreja, olha as falas que se diz na igreja, tá ali interpretado o comunismo. Travestido de quê? De vestes brancas, de ovelhinho, cordeirinho, e a gente tá pregando utopia, porque todo mundo é igual, todo mundo vai comer igual, todo mundo vai vestir igual. Amigo, ninguém nasce igual. E sabe qual é a prova disso? É digital. Não existe nenhuma no mundo inteiro igual. Cada um tem a sua. Então, como que você pode pregar que você vai ser igual a qualquer outro se a sua própria digital fala diferente? Ela te condena dizendo você nunca será igual a ninguém. Uhum. Agora, nós temos pouco tempo para o Eurico. Eurico, eu gostaria que você falasse rapidamente, na página 21,
quando o professor Eginaldo coloca o seguinte: agora a arena está sendo tomada pelos ismos, que desejam o controle. Entre os principais inimigos declarados do cristianismo, podemos citar o marxismo, que se acredita a realidade última, e o islamismo, que mesmo em sua expressão mais pacífica, almeja a islamização do mundo. Então, Eurico, gostaria que você falasse assim, rapidinho, para a gente poder fazer as considerações quase no finalzinho, porque eu ainda quero passar o vídeo, né, do professor Eginaldo. Eu quero entrar depois no subtítulo Que tipo de cristão é você, né? Então, fala rapidinho para nós, então, a respeito. Eurico, eu só acrescentaria que você lesse o último parágrafo da página 21 sobre a fala de Gramsci, que é bastante enriquecedora. Isso, pode ser. Precisa Se puder abrir o áudio. O microfone está fechado. Faz a leitura para mim, Gui. Então, você adentra o capítulo e finaliza lendo. Eu leio. Isso, lê, Vamos lá. Uma das maiores lições de Gramsci aos comunistas foi: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias, gerando dúvidas e propondo o diálogo permanente, nunca apresentando certezas, mas devem estar preparados para preencher as dúvidas antes que a consciência individual o faça. Não assaltem bancos, assaltem redações de jornais. Não se mostrem violentos, mas pacíficos e vítimas das violências da direita. Por acaso não é esta a realidade das nossas universidades e da nossa mídia e mesmo de nossa cultura? Gostaria que você comentasse esse finalzinho, Eurico. Tudo bem. Bom, então a gente vê aí uma mudança, né, dentro do marxismo, que antes era guerrilha, né, no manual do guerrilheiro, que você tomava força, assaltando blindados, indo dentro das Forças Armadas, roubando granadas, metralhadoras, assaltando bancos. A mudança é drástica. Agora, o Gramsci vem e faz uma revolução cultural. Na verdade, ele fala, é muito mais fácil você mexer com a mente e provocar uma dúvida, desconstruindo tudo aquilo que as pessoas acreditavam no passado, colocando como uma verdadeira mentira ou ultrapassado, trazendo o novo agora, trazendo a dúvida, questionando, colocando novas palavras no vocabulário. Por exemplo, você vai ver algumas palavras que surgiram agora, ideologia de gênero, homossexual, essa palavra não existia. Ela foi colocada no debate para justamente trazer a dúvida sobre a parte sexual que Deus já criou o ser humano naturalmente, né? Homem e mulher, né? A fêmea e o macho. Então, todas essas coisas vão sendo desconstruídas, afirmando que a mulher que se sente homem num corpo de uma mulher tem alguma coisa errada e ela precisa se aceitar, em vez de ela vir a origem dela, científica, e aceitar o seu cromossomo exato, cientificamente. Então, isso provoca dúvidas, levando as pessoas a entrarem numa discussão a qual nossos jovens não estão preparados, as pessoas não estão preparadas, porque a maioria não está sendo alfabetizada, está sendo doutrinada. Isso é uma diferença muito grande. Como a própria Dani falou, né, citou sobre a questão de você vai colocar uma redação, vai colocar nem a regra de 3, mas qualquer coisa que você colocar aí que seja matemática mesmo, infelizmente a pessoa não sabe. Elas reprovam, o índice dentro da alfabetização é muito baixo no Brasil hoje. Por quê? Porque as pessoas foram doutrinadas para aprender a repensar a sua cultura. E isso trouxe um grande problema para a nossa geração, porque as pessoas, infelizmente, mal informadas ou desinformadas, não sabem mais viver dentro da nossa cultura e estão perdendo sua identidade.
Então, quando no finalzinho o professor coloca, né? Se muitos cristãos sequer percebem a luta, como vencerão a guerra, né? Ele faz essa pergunta. E nós entramos agora no outro subtítulo que diz: que tipo de cristão é você? Há 3 categorias de cristãos nessa guerra: os que lutam, os que ignoram e os que já se renderam ao inimigo. Então, nessa parte aqui, nós vamos dar uma paradinha e a gente vai fazer depois as considerações finais a respeito desse subtítulo aqui, que tipo de cristão é você? Eu gostaria, Eurico, ver se você conseguiria colocar agora o vídeo do professor Eginaldo, onde ele coloca qual a motivação que ele teve ao escrever o marxismo cultural. Eu acredito que o Gui ficou de fazer, porque acho que eu não conseguia aqui compartilhar a tela. Eu tentei uma hora, e normal, mas eu acho que o Gui consegue. Ele falou que ia fazer pelo celular, não é, Gui? Estou colocando. Tá bom. Opa, ok. o dele compartilha normal. Vamos esperar que saia o áudio, né? O problema é o áudio, né, Gui, que não sai. Se não sair, nós vamos colocá-lo na próxima. Para não ter erro, vou exibir o vídeo do meu celular. Isso, aí vai sair com áudio, vai sair com tudo, é melhor do que a gente deixar para a próxima. Então, esse é o vídeo. Olá, quero primeiramente mandar um grande abraço para Campinas, dizer que eu estou muito honrado de vocês usarem o meu livro para férias, divulgação, do seu poder, tá? E aqui vou falar um pouco sobre o marxismo selvagem, manifesto contra a ameaça do marxismo cultural. O livro aqui ele tem uma história longa, foi colocado a comentários por muito tempo, mas ele nasce no meu trabalho apologético. Eu trabalho com apologética já há algumas décadas. Sempre foi muito forte. Quando eu fiz jornalismo na década de 90, por isso que o marxismo muito claro as distorções que haviam ali. E a partir disso eu comecei a estudar mais sobre o assunto, sobre o assunto. Cada vez que eu percebi que muitas ideias marxistas entraram na nossa sociedade, por exemplo, cada vez mais nacional, na arte, no material, enfim, muito estrado, provavelmente de muitos jovens cristãos. Quanto mais eu fui me envolvendo sobre esse assunto, fui sendo chamado para palestrar, para explicar, isso me levou a estudar. Inclusive, há um momento que eu queria lançar algo que eu lancei no próprio título de assinatura na música dos Titãs e Capitalismo Selvagem, onde você vai ter pessoas que têm toda a liberdade do mundo, porque o capitalismo propicia para eles, tiveram sucesso financeiro, o capitalismo propicia isso para eles, tem toda a projeção, porque o capitalismo provê isso para eles, e ao mesmo tempo eles estão falando mal do capitalismo, mas é justamente a ideia para colocar as próprias instituições capitalistas
à vontade, pode começar. Bem, pessoal, pedimos desculpas porque ainda não temos todo o, 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 o aparelho próprio, né, para nós desenvolvermos a nossa live, mas estamos nos preparando e na próxima semana tenho certeza que teremos mais condições técnicas, né, para colocarmos e esse vídeo, nós vamos voltar com o vídeo e o áudio do professor Aguinaldo para que todos vocês possam apreciar a fala dele, sabe? A gente pode começar, né, na próxima semana, na próxima segunda-feira, quando nós voltarmos à nossa live, e então passaremos novamente esse vídeo, né, do professor Aguinaldo. A minha fala eu vou terminar por aqui, depois eu peço que cada um coloque as suas considerações até aqui. Então, na semana que vem, meus queridos, nós vamos colocar bem, nós vamos começar a nossa live colocando esse questionamento para você que é cristão. Que tipo de cristão é você? Para que você realmente faça essa reflexão. E eu quero agradecer a atenção que os nossos internautas nos deram na noite de hoje e espero contar com vocês na próxima semana. Grande abraço a todos, né? Uma ótima semana para todos. Eu termino as minhas considerações e eu deixo agora para os meus colegas agora fazerem as suas considerações. Eu gostaria de começar pelo Guilherme, né? Não, pela Dani. Eu gostaria de começar pela Dani, depois passar pelo Eurico e terminamos com o Guilherme, ok? Vamos lá, Dani. Que tipo de cristão é você? Eu quero citar uma fala de uma escritora norte-americana muito sábia, chamada Ellen White. Eu quero dizer para vocês o que ela escreveu no passado, que é tão real, fidedigno e concreto nos dias de hoje. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ou é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Então, queria que você meditasse nesse mini texto, que você perguntasse que tipo de cristão você é, e eu vou mais além. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de cidadão você é? Que tipo de pensador você é? E o principal, que tipo de político você apoia e que tipo de político você seria? Porque, lembrando, a política mudou a geopolítica mundial. Homens corruptos, travestidos de bons samaritanos, cometeram verdadeiras barbáries com o mundo. Então, pense nesse texto hoje, pense naquilo que você seria, que você poderia ser e a quem você está defendendo. Obrigada, viu, Dani? Obrigada. Eurico, agora as suas considerações finais. Bom, eu dou minhas considerações finais dizendo o seguinte: uma historinha curta, rápida, que exemplifica o que é ser verdadeiramente uma pessoa de fé, um cristão. Havia um homem que foi chamado pelo rei para negar a existência de Deus, né? E quando ele dá uma data para que ele se decida e que ele pense na situação e que ele teria regalia se ele negasse a existência de Deus, ele não disse nem não e nem sim. Ele disse para o rei: eu vou pensar. Passaram-se alguns dias, quando ele voltou ao rei, ele disse assim: rei, arranque a minha língua. Mas por quê? Ele falou bem assim: porque eu
não tenho o direito de duvidar da existência do meu Deus que nunca me fez mal. Ao contrário, quando eu duvidei da minha fé, eu não sou digno de que eu dê uma resposta sim ou não, porque eu já lhe dei a resposta. Então, a máxima da história é: o diabo quer apenas que você duvide da sua fé, duvide do seu cristianismo, basta isso, porque o muro é dele. Quando você fica no meio e não decide nem para um lado nem para o outro e responde, eu vou pensar, você já envergonhou, você já colocou Deus numa situação de ser menos importante do que qualquer outra coisa, porque quando alguém me perguntar que tipo de cristão eu sou, eu devo dizer, eu sou um cristão que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, e eu vou continuar crendo nele, ainda que as coisas mudem. Eu não vou mudar porque ele não mudaria por nada. Ele é absoluto, ele é um Deus imutável, e quando ele me amou, ele me ama até o fim. E ele nunca duvidaria da minha fé, como ele não duvidou de Jó. E ele deixou que Jó fosse exposto a uma aprovação, porque ele sabia que ele estaria com Jó a todo momento. Se ele não me abandona, eu não posso abandonar. Ok, muito obrigada, viu, Eurico? Eu agora passo para as considerações finais do Guilherme, e ele termina a nossa live, e desejando, então, para todos uma ótima semana. E a semana que vem estaremos de volta às 8h30. Obrigada. Eu acho que a grande moral da live de hoje é que nós estamos numa guerra cultural. E essa guerra cultural é tão maligna e perigosa quanto uma guerra bélica. Então, uma vez identificados os agentes delas, nós temos, então, uma vez identificado, e quais são os agentes dessa guerra ideológica? Segundo o professor Olavo de Carvalho, são 3. É claro que o livro do Egnaldo, ele se baseia no marxismo, que é o mais antigo. Não, mais antigo não, mas o segundo mais antigo, porque nós temos o islamismo. E segundo o professor Olavo de Carvalho, nós temos 3 grandes movimentos dominadores que visam essa guerra cultural. Nós temos o islamismo, que é por si só expansivo, tá? Ele tem como conduta do Islã você expandir e se propagar, enquanto mais países melhor. Então, assim, ao contrário da Bíblia, o Islã ele prega o globalismo, ele prega que em todos os lugares haja o islamismo e que seja imposto então as normas e as regras deles. Depois, segundo o Olavo de Carvalho, nós temos o globalismo, que é um grupo de pessoas com dinheiro e que através desse dinheiro fazem ações controladas e planejadas na população. E nós temos, por fim, um marxismo que visa a destruição dos pilares essenciais da sociedade para poder impor, então, a sua ideologia, como nós tão bem estudamos até agora. Então, uma vez identificados esses agentes, nós, como cristãos, nós, como pais de família e mães de família, temos que se opor a eles para que nós possamos manter o que nós conhecemos como vida e como liberdade, e como bens tão preciosos que, uma vez perdidas, muito dificilmente se recuperam novamente. Então nós temos que dar valor antes que nós percamos esses bens essenciais que todos os povos do mundo querem e precisam para viver. Então, essa é a minha contribuição de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Eu espero que vocês que nos assistam sigam nós na rede social, tanto no Twitter, que é MC_Campinas, como no Instagram, que é movimento.conservador Campinas. Nós desejamos uma ótima noite e um bom descanso a todos. Muito obrigado e até segunda que vem, às 8h30, nesse mesmo canal. E se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau. Boa Obrigado. noite. Tchau. Boa noite. Tchau, Até a pessoal. próxima. Boa noite.